lá ele sozinho não deslancha o ministério. Então, um obreiro despreparado. Então, duas lacunas nesse quesito. Falta de obreiro, falta de gente que quer ir e gente despreparada. Às vezes quer ir, tem o desejo de ir, mas não está preparado para tal. Nós precisamos nos preparar ou preparar homens, né? Porque fazer missão, eu tenho comigo assim, fazer missão é preparar homens para enfrentar o inferno, né? Dentro desse texto que nós falamos aí de Pedro, tu és Pedro, edificaria a igreja, Cristo fala dele, né? Quando Cristo diz assim, as portas do inferno não prevalecerão, eu estou entendendo que Jesus está mandando a igreja avançar. E quando a igreja avança para ganhar uma alma, duas ou muitas, a igreja ela acaba pisando num território que é do inimigo. Porque aquela pessoa que não é salva ainda, né, ela não está liberta aí nos seus pecados. Exatamente, está presa nos seus pecados e delitos. Então, quando eu entro num ambiente familiar de uma pessoa para orar por ela, para falar da palavra, para instruí-la, eu estou entrando no território que é do inimigo. Então Jesus diz, as portas do inferno vão se levantar. Então quando nós avançar o território, o inferno vai se levantar. Mas se nós estamos em Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que é do Senhor. Né? Nós estamos ali na nossa igreja num sermão, numa série de sermões sobre as armaduras de Deus. Né, sim. E a semana passada nós falamos sobre conhecendo o nosso adversário. Certo. Né? E nós falamos ali em Efésios quando fala sobre as potestades, principado, príncipe das trevas e tal. Antes de entrar nas armaduras, eu falava ainda para os irmãos, para as irmãs da igreja, nós não vamos falar das armaduras, nós primeiro vamos conhecer o nosso adversário, para depois nos forjarmos. Então, quando se fala de entrar no campo do adversário, conhecer o nosso inimigo, muitas pessoas têm tendência, né, a esbugalhar os olhos, se assustarem, porque às vezes tem esse despreparo. E cabe aos líderes, aos pastores, né, ensinar, instruir, para que se formem, como o senhor falou, obreiros futuros missionários preparados. E essa lacuna que o senhor falou é realmente mesmo uma brecha muito grande. Sim. Né? E aí por isso que muitas vezes tem pessoas que vão se frustrar, né? Porque não estão preparados, não sabem viver numa cultura diferente, num ambiente diferente, e são muito bom no local. Mas culturalmente falando, sendo né? guiado, sendo pastoreado, sendo levado, né? Porque tu ser pastoreado é uma coisa e tu pastorear é outra, né? Isso. É um outro tipo de visão, de caminhada, de despertamento, de responsabilidade, né? Você está na frente e você está acompanhando uma liderança, né? O teu ombro pesa mais, né? A gente até fala, o nosso pastor presidente fala isso na nossas convenções, né? Porque quando a gente recebe um cargo, tu não está subindo, né? As pessoas, subi agora de diácono para presbítero, né? Tu está descendo, porque o peso é maior. Mais. Saiu do presbitério evangelista ou a pastor, pesa mais. Então, quanto mais lhe é dado, mais lhe é requerido. Né? Então, quando você está, meu Deus do céu, estou ajudando um pastor, estou auxiliando, estou na bênção. Agora vai você... Está com todo o amparo espiritual, vai né? Vai você para a linha de frente. Está entendendo? Então, já é uma outra experiência. E nós observando, assim, pastor Michael, como o senhor trabalha com missões, né? Certo. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, que a gente sabe que o senhor trabalha com missões também. Hoje, fazer missões, né, neste tempo que nós estamos vivendo agora, se nós observarmos o número de igrejas, de ministérios que tem, né, a gente sabe que Deus ele tem levantado muitos ministérios, Deus tem as suas maneiras de operar, mas com o número de ministérios que tem, de igrejas que tem, hoje só não serve a Deus quem não quer, só não busca a Deus quem não quer. Então nós entendemos que a missão passa por isso. Né? E nós entendemos que as igrejas hoje elas têm dificuldade de conciliar, né, o trabalho missionário com o trabalho pastoral. Certo. Nós observamos o desenvolvimento das igrejas. Muitas vezes tem igrejas que têm conseguido
fazer principalmente a missão urbana, né? Uhum. Que a missão urbana é uma carência muito grande Sim. das igrejas, eu digo no contexto geral, né? Uhum. Hoje. Então, hoje, se nós tivermos mais ministérios, igrejas que realmente façam a obra missionária, a missão urbana, que é a mais importante, transcultural, Certo. já é um outro nível. Sim. A pessoa tem que ter já tem que estar um pouco Uhum. mais evoluída mesmo. Agora, para a missão urbana, hoje, não existe tanto obstáculo, Sim. né? A não ser que não sou falou, né? Conhecer e entender que tu vai É. entrar no território do inimigo. Exato. É um desafio, né? Tu enfrentar esse território, né? Dentro de missão, eu sempre falo assim, quando fala em missão, não se vê placa. Exato. Né? Nós temos o departamento de missão e nós ajudamos até um desafio que é aqui de Osório, desafio Alfa, a pastora Paula ali e o seu esposo, o pastor Diego, e eles não são do nosso ministério. São a igreja deles lá, é a igreja Alfa, né? E nós, eu acho que vai fazer uns 2 anos, se eu não estou enganado, ou um pouco mais, que nós ajudamos eles lá, todo mês, né? A gente ajuda através do departamento, e eles não são do nosso ministério. Ou seja, a gente faz missão sem olhar a placa, né? Quando fala em missão, não se fala em placa, né? A placa fica lá fora. É certo ter um ministério, uma instituição, é certo, temos que ter. A missão é ganhar alma, né? Hoje a gente está com um trabalho na igreja, para a glória de Jesus, através de uma irmã, a irmã Vitalina, até acho que ela está conectada aí. A irmã Vitalina, ela começou há uns 3, 4 anos atrás um trabalho no asilo, né, numa casa de repouso da Tramandaí. E ela veio somar conosco ali, já faz um ano e pouco, e a gente abraçou junto com ela essa. Então, nós temos toda quarta-feira uma equipe de irmãs, né, que faz essa missão urbana aí, de visita nos lares, né? Uma quarta elas oram nas casas, fazem visita. Tem um grupo de irmãs que evangeliza nas ruas, né? Agora um grupo de irmãs se levantou para ir nos hospitais. E cada 15 dias a gente vai na casa de repouso. E daí eu vou uma vez por mês para ministrar Santa Ceia. Nós temos 12 idosos numa casa lá, né, de repouso, e na outra casa nós temos 3. Eu acho que agora parece que tem mais uma que entrou lá, que também vai participar da Santa Ceia. Então são 15, 16 idosos que estão nos seus finais de vida lá. Muitos deles foram deixados lá pela família, né? Sim. Mas que congregavam, e alguns até dizem, meu pastor ficou de vir, não veio, né? Eu digo, não, mas nós estamos aqui, não preguemos placa, entendeu? Não preguemos placa, vamos lá, fizemos um culto para eles, oramos com eles, cantamos, servimos a Santa Ceia para eles. Então esse é um trabalho assim que é gratificante, sabe? No último quarta que eu tive lá, eu disse para eles assim, a gente fica tão feliz em vir aqui, e que eles ficam muito felizes, né? Eles demonstram isso, né? Eu disse para eles, mas nós ficamos mais felizes do que vocês. Até uma disse assim, acho meio difícil, pastor, porque esse trabalho que a gente faz assim, voluntário, com amor, visando almas, né? A salvação dos últimos dias, tu vê alguém ali nos últimos dias de vida e sedento pela palavra, ouvindo a palavra, isso é maravilhoso, né? E infelizmente essa missão urbana ela tem ficado de lado pelas igrejas. Se abrem muitas igrejas, né? Que então deve ter, Tramandaí tem muitas igrejas, tem rua que tem 3, 4, 5 igrejas, né? Pois bem, não é essa questão que eu quero falar, mas às vezes se abrem muitas igrejas, mas pouco se fala em evangelismo, pouco se faz evangelismo, né? Antigamente tu via muitas pessoas na rua com panfleto, né? Com folheto, evangelizando. Claro, a gente entende que há uma outra forma hoje, que é a rede social, né? Sim. A rede social é esse panfleto, né? A gente faz um cartaz lá na igreja, eu digo, compartilhe, né? Faça um convite, manda um convite. É uma forma de disseminar, através da tecnologia, a palavra de Deus. Mas é necessário ainda se fazer missão no bairro que moramos, mas na rua que moramos. Nunca substituirá face a face. Sim, com certeza, com certeza. Presencial. Exatamente. O face a face tu consegue olhar no olho. A pessoa consegue ver a tua sinceridade e a verdade dos teus lábios que tu está falando, né? Porque o senhor falou uma coisa muito importante, é bíblico, né, pastor? Achei muito lindo o que o senhor falou aqui. Porque assim, o que vocês estão fazendo lá, nesse lar, visitando essas pessoas, esses velhinhos, essas senhoras, que muitas vezes foram, infelizmente, até abandonados, além dos familiares, pelos seus pastores, enfim, né? Não é isso que nós vamos falar.
mas biblicamente, vocês estão amparando o órfão, Amparando. amparando a viúva, Isso. o necessitado. E isso é a missão da igreja, né? Isso é a missão da igreja. Então, eu acredito que quem mais precisa com urgência de uma visita, de um aconselhamento, de um acompanhamento, é essas três classes, né? O necessitado, o órfão e a viúva. Né? Certo, certo. Às vezes a gente vê, tem que visitar todos, é claro. Né? O senhor, como pastor, sabe disso, tem que dar suporte, visitar. Mas às vezes tem pessoas bem de saúde, podem ir na igreja, podem ir nos cultos, e acabam se tornando muito... A gente vê, assim, às vezes as pessoas quando ficam no hospital, voltam, né, congregam, a gente volta ao hospital, eles dizem, irmãos, a vontade de estar aqui na igreja, não poder estar lá. Aí tu vê que tem muitas pessoas assim, né, que estão lá e têm vontade de estar ali, né. Eu digo lá na igreja assim, ó, não deixa o peixe te engolir para depois você querer fazer a vontade de Deus, né. Jonas teve que ser engolido para depois querer fazer a vontade de Deus, né? Então não deixa o peixe te engolir para depois você querer fazer lá nas entranhas, você querer fazer. É tão fácil. Tão fácil é bom de falar, né? Sim, mas seria melhor, né, eu fazer, obedecer antes de ir para o grande peixe. Amém. Glória